Andresa Amorim e você. Olá, está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. No programa de hoje nós vamos continuar um assunto que eu introduzi na semana passada, falando sobre jejum intermitente. Se você perdeu, você pode ver todos os programas lá pelo meu canal no YouTube, que é Andresa Amorim e você. E sempre fique conectado também, ligadinho comigo lá no Instagram, que todos os dias tem conteúdos preparados com muito carinho, com muita informação técnica, muita informação científica e também muito do que eu coloco da minha prática clínica para você. Então vamos voltar nesse assunto sobre jejum, que sempre dá uma repercussão muito grande, as pessoas perguntam muito, é um assunto que é muito falado hoje na mídia, e é uma estratégia fantástica, é uma estratégia nutricional maravilhosa, tanto para o emagrecimento, como também para o tratamento de doenças crônicas, né? Como eu falei no programa da semana passada. Se você perdeu, vai lá no YouTube que você vai ver todos os benefícios que foram bem falados lá neste programa. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco da prática do jejum, né? Como funciona na prática, como jejuar. Então, assim, já falei que tem alguns pacientes que não podem fazer jejum, falei que é importante, antes de fazer jejum, procurar o profissional, especialmente o nutricionista, fazer um trabalho orientado, você vai ter uma eficácia e você vai fazer de forma segura, né? Sem alterar, ter algum tipo de alteração no exame, alguma coisa que pode ser indesejada para você, dependendo da sua condição. Algo também que é importante falar, quando eu disse no programa anterior que o jejum não é para todos, depende do momento que aquele paciente está vivendo, depende muito de como está o metabolismo daquele paciente no momento. Por que eu estou falando isso? Eu lembro que eu atendi uma paciente que tinha uma obesidade bem acentuada e nós fizemos primeiro, arrumamos a casa, né, que é o que eu costumo dizer, primeiro retira alimentos industrializados, começa trocando por alimentos mais naturais, consumindo mais alimentos que vêm do hortifruti e do açougue, que é uma forma de você ter uma alimentação saudável, né, baseada em bicho e planta, que aí você não tem erro, você vai só comer o que a natureza oferece. Depois de fazer esse processo, nós começamos a baixar um pouquinho o teor de carboidrato. Então, você vê que é uma sistematização. Eu costumo sempre periodizar as dietas dos pacientes, né? Sistematizar. Então, primeiro a gente limpa a casa, a gente baixa industrializado, a gente começa a introduzir alimentos novos que esse paciente não é acostumado a comer, adequa a quantidade de vitaminas, minerais, fibras, vegetais, a quantidade de proteína, introduz gorduras boas na alimentação desse paciente. E aí sim, se o objetivo é emagrecer ou tratar alguma doença crônica, aí eu começo a baixar o teor de carboidrato. Não é retirar carboidrato, é diminuir o consumo de carboidrato. E sempre priorizando aqueles carboidratos bons, né? Carboidratos complexos, ricos em fibras, quando consumir esses carboidratos. Depois que nós fazemos isso, né, e o paciente já vai ganhando uma autonomia para respeitar a fome, comer somente com fome real, a fome diminui muito, a saciedade aumenta, bem-estar, intestino melhora. Então, assim, poxa, que legal, as coisas já estão fluindo. O paciente está muito mais saudável, ele está engajado no processo, ele melhorou o hábito alimentar, ele está fazendo atividade física, aí é o momento de entrar com jejum. Sabe por quê? Porque se você faz uma alimentação muito ruim, muito açucarada, cheia de industrializados, e vai tentar fazer jejum em seguida, você vai ter mais dificuldade nesse processo. Então, se você está consumindo menos carboidrato e já aprendeu a respeitar a fome, você vai perceber que o jejum ele vem como uma consequência. Daqui a pouco você faz assim, olha no relógio e fala, nossa, eu estou há 12 horas sem comer nada. Pronto, você fez jejum. Precisou de um protocolo, não precisou de nada, foi natural, você respeitou a fome. Então, por isso que eu falo que o jejum, ele não é difícil, não é algo milagroso. Não, gente, jejum é uma prática que os nossos ancestrais faziam, que nós perdemos ao longo do tempo essa prática e nós nunca deveríamos ter perdido. Então, nada mais é do que um convite para resgatar isso, respeitar a fome, comer somente com fome real e dar tempos para o seu corpo para ele conseguir resolver o que precisa ser resolvido, né? Seja eliminar alguma substância estranha e tudo. Eu falei melhor sobre isso no programa anterior. E aí, Andresa, o que é que quebra o jejum, né? Como que eu começo e como que eu termino o jejum?
eu gosto muito de orientar os pacientes assim, quando for fazer jejum, fazer uma refeição muito caprichada antes do jejum. Então, o que seria essa refeição? Uma boa quantidade de proteína, vegetais, né? Tanto as hortaliças como os legumes, uma boa quantidade de gordura, seja o azeite, ou você aproveitar a gordura do próprio alimento. Então, você colocar um abacate no prato, a carne, que tem um pouco mais de gordura. Ao invés de comer, por exemplo, um peito de frango, que a digestão é mais rápida porque tem menos gordura, seria interessante um filé de sobrecoxa, por exemplo, uma sobrecoxa, uma coxa, porque ela vai ter um pouco mais de gordura e o tempo de esvaziamento gástrico vai ser maior. Ela vai demorar mais para fazer essa digestão e você vai ter uma saciedade prolongada. Quando nós introduzimos, né, o jejum, essa última refeição do dia, assim, antes do jejum, é muito mais fácil, você não vai sentir fome. Eu gosto muito de aproveitar o período noturno para fazer jejum, então é interessante fazer essa refeição no jantar. Faz o jantar normalmente e 1 hora depois do jantar você conta a primeira hora de jejum. E aí você vai até o dia seguinte no horário do almoço. E aí você computou 16 horas, 15 horas, 16 horas. Para algumas pessoas, 14 horas já é super interessante. Então, depende de quem é esse paciente, né? Qual é a condição desse paciente. Mas, normalmente, de 14 a 16 horas é um período muito bom de jejum. Esse jejum, e aí quando você finaliza o jejum, você vai finalizar com uma mesma refeição que você fez no dia anterior. Proteínas, vegetais, gorduras. Acabou. Se quiser colocar um carboidrato, tudo bem, mas pouco carboidrato e de preferência de baixo índice glicêmico. Você fez o jejum e é tranquilo. Normalmente, algo que dá muito certo, por volta de 10, 11 horas da manhã, que você está em jejum, dá uma fome, uma sensação de fome. Algumas pessoas relatam isso. E aí eu falo, toma bastante água. A fome não passou? Toma um cafezinho preto. E aí esse café ele ajuda também a segurar essa sensação de fome. Daqui a pouco você percebe que nem era fome, porque a fome desapareceu. E quando é fome de verdade, essa é até uma forma de reconhecer fome, ela não vai embora com o café, ela continua ali até você consumir um alimento realmente que seja calórico, né, que vai suprir essa necessidade fisiológica. Então, o jejum, esse jejum que eu falei, esse exemplo, né, de fazer o jantar, contar 16 horas e encerrar no almoço do dia seguinte, nós chamamos de jejum programado. Por que programado? Você está se programando, se planejando para fazer. Esse é o jejum programado. Ok. Você pode começar fazendo 1, 2 vezes por semana. Excelente. Você aprendeu a fazer o jejum programado. Daqui a pouco, de tanto fazer uma alimentação controlada em carboidratos ou um pouquinho reduzida em carboidratos, uma boa ingestão de fibras, proteínas, gorduras, respeitar a fome, o que vai acontecer com você? Você vai perceber que você não sente mais fome o tempo inteiro e aí você passa horas sem comer. Então, quando você observa, você fala, nossa, realmente já fiz 16 horas. Então, você não se programou para fazer. Como é o nome desse jejum? Jejum natural. Tem regra? Não tem. Você simplesmente ouviu o seu corpo. Andressa, isso não faz mal. Gente, por que vai fazer mal você respeitar os seus sinais do seu corpo de fome e saciedade? O que faz mal é você ficar tacando comida para dentro, quando, na verdade, você não tem essa necessidade, você não tem fome para isso. Então, é importante, sim, aprender a respeitar esses sinais, a ouvir o que o corpo diz. E tem dias que você pode se programar para fazer o jejum, mas naquele dia você acorda com tanta fome, sei lá por que isso acontece, porque o nosso corpo não é sempre igual, ele não age da mesma forma todos os dias. Então, de repente, naquele dia, não era para você fazer o jejum. E aí, o que você faz? Insiste ou come? Eu digo, come. Então, naquele dia, coma. Alguma coisa natural, claro, mas provavelmente naquele dia não era adequado fazer o jejum. Então, não é legal ficar forçando nada. É interessante ouvir o corpo e respeitar, dar os sinais, dar os alimentos na medida que nós temos o sinal de fome. Agora, muitas pessoas me perguntam sobre o que quebra e o que não quebra jejum. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Teoricamente, qualquer alimento que você colocar na sua boca quebrou o jejum, né? Então, se você comer lá gengibre, se consumir própolis, se você consumir canela, óleo de coco, quebrou o jejum. Teoricamente, sim. Agora, existem 2 tipos de jejum. Existe o jejum fisiológico e existe o jejum metabólico. Fisiologicamente, é isso. O que você consumir, por exemplo, no limão. Tem gente que toma água com limão de manhã em jejum. Então, assim, no jejum eu não vou poder tomar o limão porque quebra o jejum. Gente, existem até, já vi alguns posts, algumas pessoas falando, repete comigo, limão quebra jejum, repete comigo, limão quebra jejum, própolis quebra jejum.
Eu acho que a pessoa tem que entender qual é o propósito do jejum. Para que você está fazendo o jejum? Se você está fazendo o jejum com o objetivo de tratar uma doença crônica ou com o objetivo de emagrecer, tem problema você consumir um alimento como o limão, mas que ele não tem a capacidade de elevar a sua insulina. Entende? Metabolicamente, aquele limão, aquele própolis, aquela canela que você usa, aquele gengibre que você usa pela manhã, aquela cúrcuma, por exemplo, eles não são alimentos que vão elevar a sua glicemia, não são alimentos que vão estimular a sua liberação de insulina. Então, eles não quebram o jejum metabólico. Quer um outro exemplo? Óleo de coco é um alimento calórico, né? Lipídio, gordura. Quebra o jejum? Sim, quebra jejum, claro que quebra. Porém, em algumas situações, eu prescrevo óleo de coco no paciente que faz jejum. Para quê? Eu já usei, inclusive, isso como um artifício, uma estratégia para eu conseguir ter um desempenho no exercício físico. Então, assim, tem pacientes que treinam muito cedo. Eu treinava às 6 horas da manhã. Então, o que eu fazia? Às vezes eu ia com aquela... Nossa, parece que eu não tinha acordado ainda, estava muito cansada, precisando de uma energia. Um café batido no mixer, aquele mixer de copo, com um pouquinho de óleo de coco e uma pitadazinha de canela, poxa, dá uma energia maravilhosa, uma energia rápida. E sem estimular a minha insulina, sem que eu tenha que consumir carboidrato. Consegue entender? Então, eu já usei isso na minha prática, para mim funciona muito bem, para outros pacientes também funciona muito bem. Então, assim, quebrou o jejum fisiológico? Sim, mas o jejum metabólico você não quebrou. E às vezes, se você se programa para fazer um jejum, você quer fazer um jejum até mais prolongado, você está se sentindo bem, está dando tudo certo, mas de repente você sente uma fome que você percebe que não vai dar para segurar até o almoço, sabe? Então, essa estratégia do café com óleo de coco, canela, que seja, pode te ajudar a prolongar um pouquinho mais esse jejum. E esse jejum metabólico, entende? Você vai ter os benefícios do jejum, mesmo tendo consumido um óleo de coco, uma canela, um gengibre, um limão, que seja. Então, não existe o radical, sabe? O radicalismo. Isso não é legal. Gosto muito do equilíbrio. Então, não tem, como eu sempre falo, não tem receita de bolo, né? Não tem uma fórmula mágica para fazer jejum. O jejum ele pode ser empregado para pessoas diferentes, de maneiras diferentes também, e todas as pessoas podem sim ter os seus benefícios, né? Na prática do jejum. Eu sou apaixonada pelo jejum, e quando uma vez eu comentei com uma pessoa da minha família, meu irmão, ele é super religioso, e eu comentei sobre a prática do jejum. Venho de uma família que as pessoas faziam jejum por questões religiosas. E eu, assim, como nutricionista, aquilo não entrava muito na minha cabeça, né? Eu ficava pensando, mas como que o jejum... isso não pode ser saudável, ficar tantas horas sem comer, isso é agressivo para o corpo. Eu pensava, né, na minha ignorância. Depois, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, comecei a traduzir artigos e ler sobre isso, eu falei, gente, isso é fascinante. E aí eu comentando com meu irmão, né, eu falei, mas por que você orienta, né, as pessoas a fazerem jejum? E ele respondeu isso, porque isso é resposta do meu irmão, tá? E eu respeito todas as religiões, isso é uma visão dele. E ele me respondeu, porque o jejum melhora a minha comunicação com Deus. E eu fiquei pensando, né, depois de ter lido tantos artigos e entendendo todas as questões fisiológicas do jejum, como que o nosso corpo se comporta no jejum, fez um sentido científico para mim. Sabe por quê? Porque até as nossas funções cognitivas melhoram muito quando nós não ficamos comendo o tempo inteiro. Então, se seja lá, quer melhorar a sua comunicação com Deus, com o universo, com a natureza, faz sentido sim. Ou pessoas que gostam de fazer meditação, pessoas que fazem yoga, a prática do jejum tem uma relação muito grande com o lado espiritual. Essa questão da espiritualidade também já tem muitos estudos mostrando, né, que quando nós cuidamos dessa questão espiritual, nós temos uma melhora também na nossa saúde física. Isso, gente, não estou falando de religião, independente da religião que você tenha. Então, cuidar desse lado espiritual pode ser interessante também para a saúde física. E o jejum também tem um papel interessante. Nessas funções cognitivas, né, um benefício bem marcante, interessante, se você vai fazer uma prova, por exemplo, você vai prestar um concurso público, ou um estudante que vai fazer o Enem, sei lá, tem uma prova muito importante, ou alguma situação que exige uma concentração, um raciocínio. Eu uso o jejum para tomada de decisões. Quando eu preciso tomar uma decisão que é muito importante, eu gosto de fazer jejum, de verdade, porque eu tenho mais clareza mental para
ter esse discernimento, para conseguir tomar uma atitude mais sensata, mais correta. Então, o jejum é algo que me ajuda muito. Claro que, assim, você não vai testar o jejum, se você nunca fez, vai testar na véspera de uma prova. Você vai ter dor de cabeça, você pode se sentir mal e aquilo pode acabar com o seu desempenho. Mas o que eu digo é assim, se você é um concurseiro, por exemplo, você está sempre estudando para concurso, então por que não adotar, sim, um jejum programado, umas 2 vezes por semana, depois começar a fazer um jejum natural? Isso pode melhorar todas as suas funções cognitivas. Pessoas que têm perda de memória, então tem uma melhora bem significativa com a prática do jejum. Olha, eu ficaria, de verdade, um dia inteiro falando dos benefícios e falando sobre a questão do jejum, como que eu sou apaixonada por essa estratégia, como já funcionou muito, como eu já me beneficiei muito com o jejum na minha vida. E também eu vejo, né, esses benefícios, essas maravilhas todas na vida dos meus pacientes. Como eu falei, tudo depende do momento da vida que nós estamos passando, né? Por exemplo, hoje eu amamento. Mulheres que amamentam pode fazer jejum? Até pode. Não tem nenhum problema, não tem um estudo que vai falar que se você fizer jejum vai secar seu leite. Não tem nenhuma relação com isso. Mas eu não faço jejum amamentando. Por que eu não faço? Porque a amamentação dá muita fome. Hoje, na minha alimentação, eu consumo um pouco mais de carboidratos. Hoje tem uma aveia, que a aveia é um alimento fantástico para a mulher que amamenta, melhora a qualidade do leite, melhora até a produção do leite. Né? Claro que o que está muito relacionado com a produção do leite é a água, mas a alimentação também tem um papel importante na produção, na quantidade de leite, principalmente na qualidade desse leite. Então, eu também consumo com frequência os tubérculos, né? Então, na minha alimentação está muito presente hoje uma batata doce, uma abóbora, um aipim. Eu consumo esses alimentos com frequência. E aí eu percebo, isso, Andresa, tá? Que quando eu aumento um pouquinho o teor de carboidratos, eu tenho mais fome por conta dos próprios carboidratos. E amamentando, se você é mãe, se você amamenta, se você já amamentou, tem filho, você sabe o quanto que a amamentação aumenta a fome. A gente acaba comendo um pouco mais na amamentação. Então, essa é a minha fase de vida, entende? Então, eu que já me beneficiei tanto com o jejum, hoje não tenho feito. Mas tudo isso tem que ser sempre conversado com o seu nutricionista, com o seu médico. Seus exames precisam estar em dia. Então, se faz muito tempo que você não faz exames e você percebe que precisa melhorar a alimentação, procura um nutricionista. Você vai conversar, vai ser super legal. E o que eu gosto muito de fazer é não prescrever as coisas como dieta, sabe? Fazer os pacientes a cada dia que passa, fazer menos dieta. Não faça dieta. Você vai melhorar a qualidade da sua alimentação, você vai entender esses mecanismos todos. Eu costumo explicar isso para os meus pacientes no consultório. E o que eu percebo? As pessoas, quando têm bastante informação e se apaixonam pelo processo, conseguem levar para a vida toda. Então, esse é o objetivo também do programa, que você aprenda, que você tenha aqui uma fonte de informação para que você consiga estender essas informações para a vida inteira, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, né, desse assunto jejum, que é um assunto tão complexo, teria muito mais coisas para fazer, para falar sobre esse assunto, mas o tempo de TV realmente é um tempo limitado. Então, se você quiser saber mais, me segue lá no Instagram, que é Nutri Andresa Amorim, e também pelo canal do programa no YouTube, que é Andresa Amorim e você. E eu quero fazer um agradecimento, né, à Anne Claire, que me veste com esse vestido que eu amei de paixão, tanto é que é a segunda vez que eu estou usando esse vestido aqui no programa. Lindo, maravilhoso. Você encontra este e vários outros looks para te deixar assim, se sentindo maravilhosa lá na Anne Claire. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo para todos vocês, especialmente para os meus pacientes queridos lá do consultório. E eu volto na próxima semana com mais um conteúdo inédito e com muito carinho desenvolvido para você. Joyce, agora, quem tem lábios muito pequenos ou muito grandes, como que tem que ser o batom? Tem como equilibrar isso? Olha, Andresa, é uma dúvida muito comum. Tem sim como equilibrar. A melhor forma de equilibrar é aplicando a base sobre o lábio e fazendo o contorno desse lábio ou para fora, quando os lábios são muito finos, ou um pouquinho para dentro, quando os lábios são muito grossos.
Lembrando, gente, que isso não é uma exigência, nem uma regra. Tem gente que tem os lábios grossos, como eu, como a Andresa, e gostam de destacar isso. E tem pessoas que têm lábios finos, que têm os lábios finos, e tá tudo bem. Então, isso é só para quem quer equilibrar um pouquinho as proporções do rosto. Uma dica para quem tem lábios muito grandes e quer disfarçar. Sempre use um batom próximo do seu tom de pele. Essa foi a dica da Joyce. Um beijo para você e até o próximo programa.